humano, você sabia que desde 2019 está rolando um projeto lá no Congresso Nacional de transformar o Brasil numa república parlamentarista? Você sabe o que é o parlamentarismo e o presidencialismo? Fica aqui que eu vou te contar tudo sobre esses dois sistemas nesse vídeo. O presidencialismo, ele é um sistema de governo que existe em vários países. O Brasil é um sistema presidencialista, os Estados Unidos também é um sistema presidencialista. E no sistema presidencialista, uma característica chave é que o presidente, ele exerce duas funções. Ele exerce a função de chefe de Estado e também a de chefe de governo. Chefe de Estado é responsável pela representação do país internacionalmente, para olhar a questão de guerra, a Constituição, e o chefe de governo é responsável pela construção das políticas públicas. Então, criar medidas de governo, administrar, realizar a função do Poder Executivo. Outro ponto fundamental do presidencialismo é como é que esse cara ele é escolhido. O presidente ele é escolhido completamente diferente das eleições legislativas. Os eleitores numa república presidencialista votam para o Congresso, para os deputados, os senadores, completamente dissociado, separado do voto para o presidente. A gente escolhe o presidente votando diretamente em um dos candidatos que a gente tem como opção. E aí, quais seriam as vantagens, então, e as desvantagens de um sistema presidencialista? A vantagem é a legitimidade popular. As pessoas votaram nesse indivíduo e a maioria delas. Portanto, ele tem uma legitimidade porque foi a população que o escolheu. Mas uma desvantagem é a personalização do poder. Existe uma confusão achando que o presidente da República ele é todo poderoso, que não existe uma limitação. Existe sim uma limitação dos outros poderes e também da Constituição. Essa ideia de que o presidente pode fazer o que quiser é uma ideia que não está contemplada nas leis e pode ser um pouco arriscado. Caso essa pessoa que seja eleita tenha uma vontade de poder demais, ela pode estabelecer uma tentativa de centralização do poder dela, que não pode acontecer dentro da Constituição. E o parlamentarismo, então, o que é esse negócio? No parlamentarismo, a gente tem uma diferença. O chefe de governo e o chefe de Estado não são exercidos pela mesma pessoa. A gente tem repúblicas que são parlamentaristas, em que o chefe de Estado é exercido por um presidente e o chefe de governo é exercido por um primeiro-ministro. A gente tem um governo famosão que também é parlamentarista, mas é uma monarquia, que é o caso da Inglaterra. A rainha exerce o poder de chefe de Estado e o primeiro-ministro de chefe de governo. E aí vem outra diferença, que é como que esse chefe de governo é escolhido. No sistema parlamentarista, a escolha do chefe do executivo está associada ao poder legislativo. Se escolhe um parlamento, deputados, senadores, vai depender de cada país, e a partir dessa escolha que é formado o governo executivo. No caso da Inglaterra, por exemplo, o partido que obtém a maioria nas eleições parlamentares que recebe o cargo do primeiro-ministro. E nesse sistema, quais as vantagens e as desvantagens? A maior vantagem é uma harmonia entre o legislativo e o executivo. Como o poder executivo é exercido por um cara que foi escolhido dentro da maioria dos parlamentares, ele não tem muita dificuldade de fazer as alianças dentro do Congresso. Então ele tem mais facilidade em aprovar as medidas de governo. Ele não precisa, por exemplo, fazer várias alianças com outros partidos políticos. Isso dá mais agilidade na aprovação das questões, mas a desvantagem está exatamente na legitimidade. Algumas pessoas argumentam que, como o primeiro-ministro é o representante desse partido que obteve a maioria e não foi escolhido diretamente por essas pessoas, ele teria uma menor legitimidade do que um presidente escolhido diretamente. Não necessariamente parlamentarismo e presidencialismo são sinônimos de governos democráticos. A gente teve no Brasil vários momentos da nossa história que a restrição à eleição fazia com que a nossa república presidencialista não fosse democrática assim, porque não tinha participação da maioria. Então, qual desses sistemas é melhor? Agora que você sabe as características do presidencialismo e do parlamentarismo, cabe você escolher. Deixa aí no comentário qual sistema você achou melhor, inscreve no canal e curte esse vídeo.